Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo neste bloco o Dr. Marcos Dias Ferreira, da Clarté Clínicas, e a enfermeira Daniele Pereira Passos, do lar de idosos chamado Ipanema Lar de Idosos. Eles vão nos falar aqui sobre uma parceria que já está estabelecida, uma parceria muito importante, uma parceria que vai trazer um benefício muito grande, principalmente às pessoas que hoje precisam até de muito mais cuidados em função da idade. Doutor Marcos, tudo bem com a senhora? Tudo, é uma satisfação muito grande, viu? A gente está aqui de novo, Vilmar, nessa audiência extremamente qualificada e poder trazer um pouquinho dessas novidades no momento que a gente enfrenta uma pandemia, um agravamento até das condições dessa pandemia, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto na cidade de Porto Alegre, obviamente na nossa capital. Né? Recentemente, agora, tivemos pela manhã a notícia de que o estado do Rio Grande do Sul atingiu mais de 7 mil notificações nas últimas 24 horas. Para vocês terem uma ideia, as notificações vinham em média entre 2 e 3 mil notificações de coronavírus. Então, nós temos o dobro dentro desse período agora de agravamento da pandemia. E é muito importante que a gente comece a unir forças também, né, a iniciativa privada, né, os empresários que trabalham nas questões de saúde, com o poder público, buscando oferecer estratégias e oportunidades para que a gente possa dar um acolhimento para esses casos, em especial da nossa população idosa, nossa população mais idosa, né? Por quê? Porque é uma população que está mais exposta às condições de agravamento dos quadros de saúde. São pessoas, Vilmar, com maior número de morbidades. Então, esse pessoal que, na verdade, hoje, muitas famílias, né, têm tentado manejar isso com seus velhinhos em casa, tentando protegê-los, mas a gente sabe que, muitas vezes, os contatos com os seus familiares mais jovens, que precisam continuar trabalhando, estudando e interagindo com outras pessoas, podem carregar o risco também de transmissão também para esses velhinhos. E a gente sabe também que a vacina não chegou ainda para todo mundo, mas nos lares de idosos, né, dentro, em especial no Ipanema Lar de Idosos, foi uma das primeiras instituições a receber a vacinação, inclusive completar já a segunda dose de vacinação, oferecendo uma proteção importante, né, para esses moradores ali da clínica. Então, nós temos uma estrutura que hoje a Daniele vai nos trazer uma novidade, inclusive, que está sendo relacionada justamente ao fato de oferecer uma estratégia que possa tirá-los da necessidade de ter que ir para um hospital, por exemplo, numa situação de um determinado agravamento. Por quê? Porque a gente tem alternativas não hospitalares, não de internação hospitalar. E é sobre isso, então, que a nossa enfermeira querida Daniele vai falar conosco. Então, hoje. vamos deixar a parte da parceria para a continuidade aqui do Perfeito. Nosso encontro, mas é muito importante ouvir, doutor Marcos, da enfermeira Daniele, essa situação da segurança que está tendo dentro do Ipanema Lar de Idosos em relação à vacina, como é que está a vacinação, Daniele, como é que estão os nossos idosos, os nossos queridos idosos, que a gente tem um carinho tão especial, né? Porque qualquer pessoa de idade, pelo menos, né, para mim, sempre foi assim, eu já estou chegando nessa faixa também, né? Mas sempre foi assim, uma referência. E a gente sempre teve aquela coisa de quase mistificar o idoso, porque ele tem a experiência, ele tem muita coisa para nos dar de aconselhamentos. Como é que está a segurança, como é que está o Ipanema Lar de Idosos, Daniele? Tudo bem, eu queria agradecer então a participação de trazer um pouquinho do Ipanema Lar de Idosos, né? Assim como muitas clínicas e residenciais geriátricos, a gente teve um momento ruim e com a parceria com o Dr. Marcos, né, que é o nosso médico assistente, a gente teve um sucesso grande no tratamento do enfrentamento da Covid-19, né? A Covid, ela chega de maneira diferente para algumas pessoas, né? Alguns, os agravantes são piores e outros a gente consegue manejar com mais tranquilidade. Aí depende de cada caso, né? No nosso lar de idosos, graças a Deus, nós já fomos vacinados, né? Já tivemos 2 doses. As 2 doses, já tivemos essa graça aí de receber a visita da prefeitura e todos os nossos residentes e funcionários foram vacinados. Que isso é um pouquinho de alento para todos nós, que tivemos um ano muito difícil, né? E os idosos também já têm um meio de esperança
de perceber que a gente está mais em direção ao final dessa pandemia, de uma proximidade um pouco melhor com as suas famílias, né? Infelizmente, a cidade está vivendo um cenário crítico de novo, né? Então, em virtude disso, nós estabelecemos um trabalho de retaguarda que vai ser uma solução boa para as pessoas que procuram um atendimento de qualidade. Sim. E assistência clínica, né? Sim. E também prevendo que alguns casos possam novamente aparecerem, porque ninguém está livre disso, né? Enfermeira Daniele, o doutor Marcos fez um apontamento que eu achei muito importante, que é a questão dos idosos estarem em casa, mas os familiares, né, que são da população, aquela chamada economicamente ativa, estão na rua, para lá e para cá, e voltam para casa. Como é que fica a visitação no Ipanema Lar de Idosos dos familiares? A gente continua restringindo, sim, essa proximidade, porque, afinal de contas, quem está vacinado é a população idosa, né, e os profissionais da saúde. Infelizmente, ainda os familiares e as pessoas mais jovens não receberam a vacina, né? E mesmo assim, após a vacina, sabe-se que a gente precisa ainda de um período para que essa vacina seja eficaz, né? Então, pelo menos mais 30 dias, a gente vai ainda restringir esse contato físico mais direto com as pessoas. Daqui uns dias a gente começa a flexibilizar de alguma forma, mas sem perder os cuidados básicos, que hoje é o sucesso, né? Um lugar seguro, né, doutor Marcos? Isso é importantíssimo que a enfermeira Daniele colocou, porque toda a clínica que se preza, né, do ponto de vista de cuidados dentro de normativas, diria oficiais ou até mais corretamente, normativas técnicas adequadas, ela é uma clínica registrada, né? Então, quando a gente tem um panorama em Porto Alegre de mais de 1.300 lugares, vamos dizer assim, que cuidam de idosos, né? E aí nós estamos falando, inclusive, daqueles lugarzinhos em comunidades muito pobres, né? Onde, eventualmente, uma pessoa se dispõe a cuidar de 2, 3 idosos ali, né? Porque recebe algum recurso de apoio ali para essa condição. Esses lugares não são registrados, Vilmar, né? E nós temos que, desses 1.300, aproximadamente 200, 250 efetivos lares de idosos são, de fato, registrados e fiscalizados pela vigilância sanitária. Então, quando isso acontece, eles têm que cumprir uma série de exigências, né? E essas exigências justamente vêm no sentido de colocar o nível de atendimento dentro de padrões internacionais, né? Padrões que são exigidos em outros países, né? Países desenvolvidos, obviamente, buscando o melhor padrão de atendimento e de cuidado desses idosos. E, nesse sentido, o Ipanema Lar de Idosos, na pessoa, em especial da nossa enfermeira Daniele, tem mantido todos os critérios de excelente qualidade, de altíssima qualidade de atenção a esses idosos. E isso também, obviamente, vem sendo regulado pelas autoridades públicas. Então, por isso que quando a enfermeira Daniele coloca para nós que tem um período que se necessita, obviamente, manter um certo afastamento dos familiares, né? Muitos familiares chegam para visitar os seus idosos no portão. E aí, obviamente, o idoso é conduzido até o contato com o seu familiar, tem um jardim amplo lá, é uma área muito bonita, Vilmar, quando puderes lá conhecer. E ele tem o acesso, então, a uma forma de contato com o seu familiar, mas através da grade, né? Que é uma forma de proteção, obviamente com máscara e tudo mais. Mas sempre no intuito de quê? De atender as normativas que são emanadas pelas autoridades públicas, né? Então, o Ipanema Lar de Idosos, como entidade registrada, das poucas registradas, né, em Porto Alegre, no sentido de atender os parâmetros internacionais de cuidado, ela segue essas normativas, né? No momento que as autoridades, obviamente, liberarem esse contato, essa visitação interna e tudo mais, isso, obviamente, vai ser liberado também. Mas a enfermeira Daniele tem uma coisa para nos contar. Vamos lá. Eu estou curioso aqui, viu? Todos nós estamos curiosos. Enfermeira Daniele, tem uma parceria em vista, já está... essa parceria já está consolidada? O que é essa parceria? Essa parceria ela já está consolidada, né? E para quem precisar pode nos procurar, né? A gente vai então estabelecer essa internação de transição, tá? Para que as pessoas tenham um tratamento eficaz e efetivo
para enfrentamento de comorbidades clínicas, né? Hoje os nossos hospitais estão superlotados, né? A prefeitura vem trabalhando para desafogar grandes centros de atendimento de saúde, mas nós estabelecemos, então, como parceria, eu e o Dr. Marcos, né? As duas clínicas para dispor ao público de um atendimento de qualidade, onde as pessoas vão ter prestação de serviço, de cuidados, de enfermagem, assistência médica, medicação endovenosa, né? Que isso tudo vai minimizar um pouco da procura por leitos clínicos nos hospitais. Essa parceria, então, é a Clarté Clínicas e o Ipanema Lar de Idosos. Isso mesmo. A Clarté Clínicas é uma clínica bastante, digamos assim, polivalente em termos de atendimentos de várias especialidades. Isso. E esta chamada internação de transição não significa somente em relação à Covid, significa, a enfermeira falou em morbidades clínicas, significa quaisquer outras situações que o idoso tem ali, uma questão renal, cardíaca, Um etc. exemplo bem claro, inclusive, Vilmar, que nós temos é a situação recente agora, essa semana, nos foi pedido uma avaliação de um paciente com um quadro de infecção urinária, né, um idoso, importante, né, um senhorzinho de mais de 85 anos, e que na sua situação de infecção urinária, né, tinha outras condições associadas, né, obstrução do trato urinário, mas em decorrência dessa infecção urinária, pouca gente sabe que infecção urinária, quando a gente fala, pensam só na cistite, né? Não, é só tomar um remedinho e já passa. Mas muitas pessoas com infecção urinária acabam, em algum momento, necessitando até de uma internação hospitalar. Esse índice, em termos internacionais, fica em torno de 3% das internações são decorrentes de infecção urinária. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em especial, a gente chega a um índice de 10% de todas as internações relacionadas à infecção do trato urinário. Então, por quê? Porque muitas vezes a bactéria, a partir do trato urinário, atinge a corrente sanguínea e o paciente desenvolve uma infecção generalizada. E aí ele precisa de um nível de suporte maior, um nível de suporte tipo hospitalar, onde muitas vezes, pelo quadro infeccioso, por esse quadro séptico, ele acaba deixando, por exemplo, de se alimentar, deixando de se hidratar. Tu precisas, muitas vezes, oferecer para ele uma sonda para que ele possa receber alimento direto no seu estômago, no seu intestino. Muitas vezes precisa de uma drenagem do trato urinário para que possa a bexiga ser esvaziada adequadamente. Então, uma série de procedimentos que seriam feitos em nível de internação hospitalar podem ser feitos dentro dessa iniciativa brilhante da enfermeira Daniele, que é a instituição da internação de transição. Então, a internação de transição já é uma realidade em muitos países desenvolvidos, né, onde se utiliza a estrutura de outras clínicas, né, que ofereçam essa possibilidade de uma hospedagem em nível hospitalar e onde o paciente vai receber esses cuidados médicos de enfermagem em toda a qualidade que ele merece. Enfermeira Daniele, parabéns aí, viu? O doutor Marcos deu os créditos à senhora aí da iniciativa. Mas eu sei que essa parceria aí é uma iniciativa conjunta porque cabeça brilhante aqui do doutor Marcos e a sua também, não é? Com certeza terá um sucesso muito grande. Tem data já? Já estamos abertos, é só nos ligar. Já está funcionando? Já está funcionando. Ah, mas então diga onde é, como faz contato, isso aí? Então, a nossa... O povo quer saber. A nossa instituição fica no bairro Ipanema, na Praça Senador Alberto Pasqualini, 95. Vai ser um prazer ajudar a tratar alguns idosos. Eu sempre falo, nós temos à disposição 20 leitos, né? Eu sempre falo que a internação do idoso, ela muitas vezes não é uma internação definitiva, né? Ela pode ser uma internação para um tratamento, como nesse caso, nessa situação, e uma internação de curta estadia, por uma necessidade da família. Mas, neste momento, a gente se dispôs, então, a fazer um trabalho específico para reabilitar as pessoas e possivelmente ir para casa. Pode ser qualquer pessoa, não precisa ser lá da Ipanema Lar de Idosos, não precisa ser da Clarté Clínicas. Pode ser qualquer pessoa. Telefone, então, a senhora já falou, repita, por favor. 3266-4903 e para falar comigo diretamente é 994080940. Atendimento personalizado, né? Fale com o proprietário. Fale com o proprietário. Olha, doutor Marcos, parabéns, doutor Marcos. Maravilhoso. Parabéns, enfermeira Daniele. Realmente o programa sempre traz qualidade, sempre traz informações importantes
e sempre traz justamente aquilo que nós mais queremos, é o desenvolvimento da economia com a saúde. Fique conosco.